universo do vinho é cheio de requinte e história. Saborear a bebida é mais que se deliciar com o processamento das melhores uvas. É saborear o resultado de um longo processo produtivo que começa nos vinhedos e termina em uma bela taça. A tradição vem do berço do catolicismo. Foi em Roma que a bebida surgiu e assumiu a simbologia sacra. Nos altares católicos, o vinho significa o sangue de Cristo. Além da conotação religiosa, a bebida carrega tradição gastronômica. Era o vinho que regava as fartas mesas dos banquetes romanos. Passou às mesas de reis e depois se popularizou. Foi a bebida dos lendários piratas e é a bebida dos ciganos. O vinho também tem seu deus, Baco. Ainda criança, ele descobriu cachos de uva e espremeu a fruta em uma taça. Depois, Baco aprendeu a cultura da vinha e transmitiu ao homem. O deus do vinho ficou conhecido pelo poder embriagador e por ser amante da paz. A próxima vez que você saborear uma taça de vinho, pense no lugar que ele ocupa na história. O vinho pode ter nascido em 6000 a.C. Hoje nós o bebemos de garrafas e não de peles de animais, mas os princípios básicos da fabricação do vinho continuam os mesmos. As uvas de vinho crescem melhor em climas temperados, mas se as parreiras forem bem protegidas, podem sobreviver ao inverno canadense. Quanto mais maduras as uvas, mais doce o vinho. Então, os produtores esperam o máximo possível antes de colher a safra. Os catadores juntam as uvas, cortando os cachos manualmente com tesouras para evitar rasgar a planta. Para o vinho tinto, os fabricantes usam toda a uva tinta, suco, casca, polpa e até as sementes. Para o vinho branco, eles usam só o suco de uvas brancas. Enquanto o processo de fabricação do vinho em si, com certeza, é um fator, a qualidade das uvas é que vai ser determinante na qualidade do vinho. As uvas são afetadas pelo clima, pelas condições do solo e por como as parreiras são podadas durante e entre as estações. As uvas vão para a trituradora e depois para a espremedora, que extrai o suco. Dentro da vinícola, o resultado de tanta trituração e espremedura termina em grandes tanques de aço inoxidável. O vinicultor acrescenta fermento para fazer o açúcar do suco da uva se transformar em álcool. Isso se chama fermentação. Os vinicultores sempre fazem experiências com a fermentação para tentar melhorar a qualidade do vinho. Eles retiram amostras do suco de uva e as misturam com tipos diferentes de fermento. O fermento é encontrado no meio ambiente em frutas silvestres, por exemplo. Os vinicultores hidratam o fermento com um pouco de suco de uva e depois despejam a mistura na amostra de suco de uva. Deixam fermentar e depois veem como ficou. Os grandes tanques de fermentação são refrigerados e o monitoramento de sua temperatura é essencial. O vinho branco deve ser fermentado a 17 graus Celsius. O tinto de 30 a 35 graus Celsius. O período de fermentação depende do tipo de vinho. O vinho branco tem que fermentar por 3 semanas, o tinto por apenas 10 dias. O vinho rosé é, de certa forma, um mestiço feito com uvas tintas, mas fermentadas lentamente, como o vinho branco. E aí fica rosa. Há um passo extra na fabricação do vinho tinto. Durante a fermentação, o tanque é drenado para arejar o vinho. O oxigênio ajuda o fermento a agir mais rápido no período curto de fermentação de 10 dias. Depois eles bombeiam o vinho de volta pelo topo do tanque para misturar tudo homogeneamente. Durante a fermentação, eles não apenas monitoram a temperatura, mas também o nível de açúcar. Enquanto o suco vira vinho, o nível de açúcar cai e o nível de álcool aumenta. A não ser para os vinhos muito doces, a fermentação termina quando o açúcar some.
E o conteúdo de álcool é de 11 a 13% para o vinho tinto e de 11 a 11,5% para os vinhos branco e rosé. O vinho é armazenado por alguns meses e depois passa por vários filtros de pressão para retirar quaisquer partículas. E aí chega a hora de engarrafar o vinho. As grandes vinícolas têm fábricas com engarrafamento totalmente automático. As menores operam sistemas semiautomáticos, como este. O segredo para engarrafar o vinho é evitar que o ar entre, porque o oxigênio deixa o vinho azedo. As garrafas de vinho coloridas protegem o vinho da luz, que também pode afetar o sabor. As pessoas têm usado rolhas para fechar as garrafas de vinho desde os tempos antigos, porque elas as selam totalmente, evitando que o ar entre. A cortiça, a propósito, é um tipo de casca de árvore que cresce de novo, por isso a árvore não é danificada. Dentro da garrafa, o vinho continua a passar por mudanças orgânicas sutis à medida que envelhece.